Meus queridos alunos, o meu bom dia, boa tarde, boa noite aí para cada um de vocês. Eu sei que as coisas não se normalizaram ainda, mas a gente vai se adaptando na medida do possível a essa nova realidade nossa de ensino. Não é como nós gostaríamos, mas é uma situação que pegou todos nós aí de surpresa, todo mundo, né? Então vamos nos adaptando de uma forma que fique menos prejudicial para vocês. Só para vocês terem uma ideia, a questão dos prazos processuais e o próprio funcionamento do Poder Judiciário, e eu falo na condição de advogado, tá tudo parado, tudo suspenso, funcionando só em regime de plantão. Então é uma situação que realmente pegou a todos nós aí de surpresa. Mas vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso programa de ensino. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me mandar pelo WhatsApp, mandar pelo e-mail. Eu vou colocar esse vídeo para dar um auxílio para vocês. Vou colocar também o material escrito no portal, que eu até abri ele aqui, eu vou seguindo aqui para vocês irem acompanhando. Uma atividade e vou abrir um campo de fórum lá para comentários, debates, então é bem interessante e a gente vai se adaptando a essa nossa nova realidade e tenho certeza que logo logo nós estaremos juntos aí. Então vamos lá, essa semana a gente vai falar um pouquinho, nas duas últimas aulas a gente viu um pouquinho da proteção ao menor e da questão da situação irregular que até então existia e agora nós temos a possibilidade não só da Constituição, mas do Estatuto da Criança e do Adolescente de garantir uma efetiva proteção aos menores. E aí na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os direitos da criança e do adolescente dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, só para fins de conhecimento, nós já falamos isso nas aulas, mas o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem lá no artigo 2º e fala que criança é aquela pessoa até 12 anos e de 12 até 18 anos a gente tem a figura do adolescente e esse é o conceito básico que nós temos. Então, até 12 anos a gente tem a criança, de 12 a 18 anos a gente tem o adolescente, a partir de 18 a gente atinge a nossa maioridade civil. Nós já falamos que em alguns casos a gente tem a questão previdenciária que se estende até os 21 anos. E aí a gente percebe, no próprio, estou com o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele no parágrafo único do artigo 2º, ele vem e fala que nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. Então, o próprio ECA ele já vem e dá essa possibilidade de extensão aí, conforme previsão legal, previsão disposta em lei, de se estender, então, alguns direitos e algumas garantias a pessoa que já atingindo a maioridade civil, mas está ali entre os 18 e 21 anos. Então vamos lá. Interessante, e a primeira particularidade que a gente percebe é o quê? Com relação à questão da criança e do adolescente, a gente percebe ao longo do código que somente para o adolescente nós temos garantias processuais. E essas garantias estão dispostas lá no artigo 110 do Estatuto da Criança e do Adolescente. No que diz respeito à criança, a gente tem somente medidas de proteção. Então, garantias processuais, por isso que lá no artigo 110 é importante a gente sempre fazer a leitura do artigo para a gente já se afeiçoar com o manuseio da lei. O artigo 110 fala das garantias processuais, é um dos títulos lá que nos é posto. E o caput do artigo nos fala que nenhum adolescente será privado de sua liberdade
sem o devido processo legal. Então, por isso que a gente fala em garantias processuais somente para os adolescentes, porque a própria lei, lá no artigo 110, fala com relação ao adolescente e garante a possibilidade dessas garantias processuais. O restante do código, ele vai tratar da questão de medidas de proteção para a criança, aquele até os 12 anos. E aí, ao longo de todo o início do código, a gente tem uma série de proteções, tanto para a criança quanto para o adolescente. E aí a gente começa lá no artigo 8º, e aí eu tô com o Vadimeco aqui do lado, e aí a gente já percebe, logo lá no artigo, na verdade a gente começa, o artigo 7º já vem e fala, inclusive, da possibilidade do direito à vida e o direito à saúde, estendendo, inclusive, essa proteção no caso da gestante, que carrega em si a criança. Então, a gente tem essas proteções, primeiro, no que diz respeito à vida e à saúde. Aí a gente tem, do artigo 15 ao artigo 18, a questão das proteções no que diz respeito à liberdade, respeito e dignidade, até indo em encontro à questão que a gente aborda muito no direito constitucional, que é a questão do constitucionalismo, desse neoconstitucionalismo, essa nova visão de Estado democrático de direito, onde a dignidade da pessoa humana ela se sobressai aos demais direitos. Então isso foi nos posto também dentro da questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, indo de encontro às disposições constitucionais. A gente tem lá do artigo 19 ao artigo 52, a questão do exercício do poder familiar, a possibilidade de família natural, família extensa, substituta, a questão da guarda, tutela, adoção, que diz respeito, são uma série de direitos e garantias no que diz respeito à convivência familiar e comunitária. A gente tem lá a questão da educação, da cultura e do lazer, disposta lá no nosso artigo 53 a 59. Então a gente tem diversos títulos, e aí é interessante vocês darem uma pincelada lá nas leis. Logicamente não vão olhar todos os artigos, mas é só para a gente ir se afeiçoando com o manuseio da lei e entender que essa série de garantias que é posta tanto para o menor quanto para o adolescente, né, para a criança e para o adolescente, ambos menores, são uma série de garantias que vão reforçar o ideal disposto na Constituição, lá no artigo 227. A gente tem aqui a questão da proteção do trabalho do menor, a questão da profissionalização, isso a gente vê de forma clara lá no artigo 60 ao artigo 69. Então a gente tem vários títulos que trazem uma série de proteções ao menor, reforçando a ideia que nós temos lá do artigo 227, que é o artigo da nossa Constituição, que fala o seguinte: é dever da família, a gente até já trabalhou esse artigo em sala de aula, dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança ou adolescente com absoluta prioridade, e aí a gente vê uma série de direitos que eu coloquei até em vermelho lá no slide, que são esses direitos que estão dispostos nos slides anteriores, que a gente vê disposto de forma clara no ECA. Então deem uma olhadinha tanto na Constituição quanto nesse conjunto de artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, para a gente entender como é que é feita essa proteção, justamente para reforçar a ideia já trazida pela Constituição lá de 88. E aí a gente tem hoje um sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente, sistema esse, inclusive, posto pelo Estado. E aí eu coloquei no centro ali o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.
Então ele traz uma série, é um sistema que vai fomentar a questão da educação, da cultura, do esporte, da capacitação profissional do menor, da criança e do adolescente. A gente tem a questão da justiça, justamente em cima do que a gente viu, algumas garantias processuais para o adolescente, a questão de proteção à figura da criança, e aí a gente tem um trabalho muito importante realizado pelo Conselho Tutelar. A gente tem o Ministério Público, que muitas vezes atua também como defensor do menor, e aí é interessante que em todo o processo que envolva a figura do menor, seja ele criança ou adolescente, obrigatoriamente, por lei, a gente precisa da participação do Ministério Público, porque ele é o defensor do direito dos incapazes. E aí, pegando o gancho na esfera do direito civil. Então, a gente tem o absolutamente incapaz até 16 anos. De 16 a 18 anos, a gente tem a figura do relativamente incapaz. Então, tá vendo que o direito, ele é um conjunto normativo onde as diversas leis que a gente tem, elas se complementam umas às outras, tendo como centro a Constituição. Por isso que a gente fala que o artigo 227 da Constituição foi o que deu embasamento para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, por último, eu coloquei lá para vocês um caso que foi muito interessante, que foi decidido pelo Supremo, lá no ano de... O julgamento começou em 2018 e só foi terminar em 2019, que traz a questão do que a gente chama homeschooling, que era o quê? A possibilidade dos pais, já que é obrigação da família, garantir a inclusão do menor no que diz respeito à educação, à cultura, ao lazer. E aí existiu um mandado de segurança no sentido de que os pais de uma menor, por não considerarem que o sistema educacional que a filha estava tendo na escola, por acharem que não era interessante, eles entenderam que eles poderiam exercer a educação da filha dentro do âmbito de casa. E é isso aí, eles ingressaram com um mandado de segurança, isso aí foi parar no Supremo, e o Supremo entendeu, depois vocês dão uma olhadinha lá, na notícia, eu tirei uma notícia que era da época e depois peguei o entendimento do Supremo, já que houve o julgamento desse caso no ano passado. E o Supremo entendeu que isso não seria possível porque não existe previsão legal para isso, para a questão do ensinamento do menor, sem ser no âmbito escolar, mas dentro da casa. Então, por isso que a gente fala que é obrigação dos pais, da sociedade, e aí por isso que o Conselho Tutelar muitas vezes exerce uma função importante, porque ao saber dessas situações ele pode tomar as medidas, porque os pais eles podem ser responsabilizados por negligência no que diz respeito à inclusão do menor no âmbito educacional. Então deem uma olhadinha nesse julgamento aí, foi bem interessante, eu coloquei um resuminho lá para vocês e vou aproveitar inclusive esse caso prático para a gente fazer um exercício relacionado a ele, então o exercício vai ser voltado para essa situação. Perfeito? Fica aqui o meu abraço aí a cada um de vocês, bons estudos, o que vocês precisarem eu estou à disposição e espero que a gente possa se encontrar o mais breve possível. Beleza? Abraço, queridos!